Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Marcelo Freixo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos, podendo ter definido direta já para a presidência da República e fora Temer. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Eu quero chamar a atenção dos nobres deputados que ontem foi combinado que nós vamos votar a pauta, logicamente, é direito do deputado pedir pela ordem, questão de ordem, mas em relação à pauta, para que a gente possa acelerar os trabalhos, depois nós vamos ter até 6h30, para que a gente possa fazer as discussões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1244-A de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Mulher Policial Civil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 2264 de 2016, de autoria do deputado Felipe Soares, que declara o ano de 2017 como o ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei número 2425 de 2017, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Guarda-Parque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Senhor presidente, declaração de voto. Para declaração de voto, deputado em relação Luiz Paulo. Ao PL 2264 do deputado Felipe Soares, que ele declarou o ano 2017 como ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Como sou um reformista e gosto muito dos protestos, e sou um admirador de Martinho Lutero, né, que se rebelou naquela época contra o poder da igreja, eu parabenizo o deputado. E ficaria muito feliz se um outro Martinho Lutero surgisse nos dias de hoje para propor uma outra reforma protestante, tendo em vista tantas e tantas denominações. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Deputado doutor Julianelli. Calma, deputado. Está caindo tudo, né? Presidente, eu queria agradecer aos companheiros aqui, deputados dessa casa, pela aprovação do projeto do guarda-parque, que chama atenção para uma categoria que precisa ser regulamentada pela Câmara Federal, mas de qualquer maneira, ao inserirmos como data comemorativa, nós estamos dando um passo inicial, talvez pequeno, mas de grande importância, para caracterizar a necessidade de termos esse profissional como garantia de que os nossos parques estaduais vão ser realmente bem cuidados. Obrigado a todos. Parabéns, deputado doutor Julianelli. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, declaro que votei favoravelmente ao PL 2425, deputado Julianelli. Parabéns, Julianelli. E por quê? Na nossa gestão, nós criamos essa categoria do guarda-parque, fizemos o primeiro concurso. Infelizmente, não conseguimos fazer um concurso definitivo. Mas foi um concurso para 240 guarda-parques. Houve 6 meses de preparação, o Estado investiu 2,5 milhões neles. E isso do guarda-parque, junto com várias outras medidas, criação de parques, o ICMS verde, a criação da UPAM, que é a Unidade de Polícia Ambiental, né? Várias atividades, a SICA, que é a Comissão
de controle, de combate aos crimes ambientais, quer dizer, o conjunto, guarda-parque, UPAM, SICA, criação de parques, ICMS verde, isso tudo fez o Rio passar do maior desmatador da Mata Atlântica para o estado que menos desmata a Mata Atlântica, conforme o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os ganhos são muito grandes e o deputado Giulianelli está certo. Não é só o parque, a gente está falando de clima, de água, porque muitas vezes nos parques estão as nascentes, estamos falando de biodiversidade, estamos falando de política de clima, estamos falando de ecoturismo, portanto, é um conjunto de questões que vai muito além da questão florestal. Nós estamos falando de empregos verdes gerados com turismo, né? Por exemplo, o deputado Giulianelli, vou concluir, é de Resende, uma região onde nós criamos um dos parques, o Parque da Pedra Selada, e isso está desenvolvendo o turismo lá, inclusive observadores de pássaros e várias outras atividades. Sem guarda-parque, você quebra a espinha dorsal dos parques. Isso significa mais desmatamento, menos ecoturismo, mais queimadas. Portanto, oportuna a lembrança e homenagem e oportuno que nós todos nos juntemos para que os guarda-parques continuem. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1242/2012, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a continuidade da prestação de serviços essenciais aos consumidores desempregados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluído por transformação em indicação legislativa. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle pela transformação em indicação legislativa. Relatores, deputado Bernardo Rossi, Marcelo Freixo, André Ceciliano e Domingos Brazão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Em votação, o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em primeira, vai a... Senhor presidente. Retorna em seguida. Mesmo tendo sido transformado em indicação... Ao contrário, nós derrubamos a indicação. Então, mais uma razão. Eu queria parabenizar o deputado Luiz Martins pela sensibilidade, porque eu acho que essa casa tem que tomar iniciativas mesmo. É bom lembrar que o estado do Rio de Janeiro é o estado onde o desemprego tem aumentado mais intensamente e com maior velocidade. Esse projeto vai ao encontro de ser solidário aos desempregados, impedindo, dentro de algumas condições, que seja cortado o abastecimento de água, de energia elétrica ou de esgoto, no caso de atraso no pagamento das contas para os trabalhadores que estejam desempregados. Eu aproveito, senhor presidente, só para informar que nós demos entrada hoje num projeto, eu e mais 2 deputados, propondo a revogação da lei que autorizou a alienação das ações da SEDAI. Eu acho que diante do quadro do país a partir de ontem, essa medida está plenamente justificada. Anuncio o projeto de lei 2945 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 3.669 de 10 de outubro de 2001, que obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado do Rio de Janeiro a fixar data e hora para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Defesa do consumidor, favorável. De economia, indústria e comércio, de orçamento financeiro, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Martins, André Correia e Luiz Paulo. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 1772 de 2016, de autoria do deputado Benedito Alves, que dispõe sobre a inserção de informação sobre os malefícios da automedicação no verso dos receituários médicos utilizado pela rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade de saúde favorável. Relatores, deputado Rogério Lisboa e Milton Rangel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, retorna em segunda.
Anuncio o projeto de lei número 1799 de 2016, de autoria do deputado Marcelo Freixo, que autoriza o poder público a qualificar previamente a aquisição de armamento. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça e pela constitucionalidade, Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável, com voto contrário da deputada Marta Rocha. Relatores, deputado Carlos Mink e Paulo Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 1801 de 2016, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro as ruínas do velho leprosário, localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, no município de Queimados. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Concluído por substitutivo, de cultura favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Jânio Mendes e Edson Albertazzi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam a estão aprovado. O projeto vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 1900 de 2016, de autoria do deputado Paulo Ramos, que declara o município de Teresópolis capital estadual do montanhismo. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Chiquinho da Mangueira e Eleomar Coelho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Senhor presidente, projeto de lei... declaração de voto no projeto 1801. Está ok. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu agradeço aos senhores deputados o voto favorável. As ruínas do leprosário fazem parte da história da cidade de Queimados. O seu nome, né, tem em uma das origens, historicamente, esse leprosário, e então é importante que esse bem possa ser preservado e cuidado enquanto patrimônio histórico e cultural. E aproveitando aqui a declaração de voto, para pedir eleições diretas já, fora Temer, eleições amplas, gerais e restritas. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem mesmo. É pela ordem sobre sobre a pauta. Não. Amanhã é a definição da pauta da semana que vem. E queria solicitar à mesa e reforçar o pedido de que o projeto de lei que estende o período do bilhete único possa entrar na pauta, por uma razão clara. O prazo se encerra na quinta-feira. E se não fizermos isso, 80% da sociedade que hoje utiliza o bilhete único vai ficar sem, porque não renovou por falta de informação. Então, que a gente possa garantir essa pauta, que será definida de hoje para amanhã, para que esse projeto entre na pauta. E outro projeto que solicito, que não foi sequer publicado, nós apresentamos em outubro do ano passado. Presidente, esse projeto foi publicado, que é a cassação da medalha do senhor Eduardo Cunha. Então, por favor, publique e coloque na pauta. Anuncio. Projeto de lei 2537, 2017, de autoria do deputado Anderson Nogueira, que inclui, no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o dia 21 de agosto, como Dia Estadual do Empresário Júnior. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda. Relator, deputado Carlos Mink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 455 de 2017, de autoria do deputado João Peixoto, que concede medalha a Tiradentes e o seu respectivo diploma à Sociedade Musical Lira do Apolo, pelos seus 147 anos em atividade no município de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relator, deputado Dica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Anuncio. Declaração de voto. Vai à promulgação. Pela ordem. Deputado eu quero Samuel, apoiar. com todo carinho. O senhor vai falar pela ordem. É que ontem nós combinamos de voltar à pauta. Se for sobre a pauta, sem problema. Não. Porque senão a gente vai ficar uma hora discutindo coisas. O Ainda mais o dia de hoje, que eu já no início da sessão já não deixei outros deputados. Vou gastar 30 segundos. Nosso colega Freixo pediu para que se incluísse na pauta o assunto do bilhete único. Como membro
da diretoria dessa egrégia casa, eu quero apoiar esse pedido, pedir a Vossa Excelência que faça isso. Vou levar o presidente titular e volto. Declaração de voto, deputado Judônio Lianelli. Eu, como campista, não posso deixar de parabenizar o deputado João Peixoto pela sensibilidade de dar a medalha Tiradentes para Lira de Apolo pelos seus 147 anos. A Lira de Apolo é uma organização musical que faz parte da cultura do todo o povo campista. Eu diria que não só do povo campista, de todo o povo da região norte do estado. Então, parabenizando o deputado João Peixoto e dizendo que, com certeza, esse projeto está no coração de todo campista e é muito bem-vindo nesse momento. Anuncio indicação legislativa 208 de 2017, de autoria do deputado Figueiredo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador o envio de mensagem dispondo sobre a criação de clínica do idoso no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em discussão, em primeira discussão. Projeto de lei número 1252 de 2012, de autoria dos deputados Enfermeira Rejane, Sabino, Edson Albertassi, Andréia Bussato, Roberto Henriques e Jânio Mendes, que cria o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária com objetivos turísticos. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, transporte favorável, de obras públicas favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, de turismo favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emenda. Com voto favorável da deputada Janira Rocha. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça. Favorável às emendas número 1, de números 1 a 4. Contrário à emenda número 5. De transporte, favorável às emendas de plenário de 1 a 4 e contrário à emenda 5. De obras públicas, favorável às emendas de plenário de 1 a 4. Contrário à emenda 5. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável às emendas de 1 a 4. Contrário a 5. De turismo, favorável às emendas de plenário número 1 a 4. Contrário a 5. Relatores deputados Bernardo Rossi, Marcelo Simão, Coronel Jairo, Luiz Martins, Conte Bittencourt, Inês Pandeló, Edson Albertassi, Marcelo Simão, Tiago Mohamed, Anderson Nogueira e Dr. Sadi Noel. Pendendo de pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer, o presidente da comissão, o deputado Paulo Melo. Não se encontrando presente, deputado Albertassi está impedido porque é um dos autores. Deputado Luiz Martins. Não está, deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, é favorável às emendas de plenário de 1 a 4, contrário à emenda número 5. Parabenizando os autores, senhor presidente, também já apontando que, em segunda discussão, vou apresentar uma emenda incluindo nesse projeto o leito ferroviário Cachoeiras de Macacu, a Nova Friburgo. Parecer é favorável. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Não, perdão, porque está em votação. Pois não. Em votação a emenda da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Em votação a emenda de 1 a 4 com todos os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação a emenda número 5 com os pareceres contrários. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, primeiro cumprimentar os autores pela iniciativa. Mas tive a oportunidade, imaginando que estaria colaborando, de ser o autor da emenda número 5. Os autores, obviamente, buscando o melhor para o turismo no estado do Rio de Janeiro, tratou apenas dos ramais ferroviários que podem incorporar finalidades turísticas. E eu,
que, ao longo desses anos todos, venho debatendo com muitos ferroviários a questão das ferrovias no estado do Rio de Janeiro. A desativação de importantes ramais ferroviários no estado do Rio de Janeiro tem sido um crime continuado. E quando da privatização da rede ferroviária federal, entregaram para os malandros de sempre os ramais ferroviários para o transporte de carga, só para o transporte de carga. Transporte de passageiros estadualizado, depois privatizado também, aliás, estadualizado com a finalidade da privatização. E a rede ferroviária federal foi completamente esquartejada e destruída, um investimento público grande. A emenda número 5, que estranhamente foi rejeitada por todas as comissões, incluía todos os ramais ferroviários, não apenas aqueles com finalidades turísticas. Por que dar um tratamento especial somente aos ramais ferroviários com finalidades turísticas e não a recuperação de todos os ramais ferroviários, inclusive aqueles que atendem ao transporte da população que trabalha, pô? Porque eu peço até que os autores façam, vamos voltar em segunda votação, não tenho nem o propósito de me imiscuir sendo autor de nada, mas que os autores façam uma avaliação e possam dizer, olha, é realmente melhor manter a proposta exclusivamente para os ramais turísticos e não para toda a malha ferroviária criminosamente abandonada, esquartejada, deixando a população a mim. A declaração de voto. Declaração de voto, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria parabenizar os autores e autoras e fortalecer a importância. Eu convivi, senhor presidente, durante muito tempo com uma das linhas aqui propostas, quando ainda existia deputado Eliomar Coelho, que era Miguel Pereira, que descia até Conrado. E vi muita gente que saía do Rio de Janeiro de carro, simplesmente para fazer o passeio de trem, descer de Miguel Pereira até Conrado e até voltar. Então isso é um exemplo de que essa recuperação, ninguém está inventando a roda, essa relação de linhas aqui, são linhas que já existiram, pode ajudar a incentivar o turismo interno, ou seja, o turismo aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns aos autores, votamos a favor agora e vamos a continuar apoiando para a segunda discussão. Declaração de voto, deputado. Declaração. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os deputados que contribuíram para a melhoria desse projeto. Esse foi um projeto que foi fruto de uma discussão no meu primeiro mandato, onde a questão do transporte em relação às atrações turísticas que existiam com uma malha ferroviária que existia há muitos anos atrás e que depois ela foi desativada. Foi fruto de discussão no sentido da gente tentar fazer um trabalho coletivo e por isso foi convidado aqui vários deputados, alguns já não se encontram mais presentes, mas no sentido da gente pegar esse projeto e realmente tentar fazer com que ele virasse lei e depois fosse sancionado pelo governador. É de total interesse de toda a população reativar essa malha ferroviária para que a gente consiga divulgar, favorecer as várias cidades que são cortadas por essa malha ferroviária. Ela traz uma expansão do turismo, ela faz o crescimento, fomenta o crescimento econômico na cidade, ela fomenta a ampliação da questão do trabalho, porque a partir do momento que você bota isso aqui, o governador consegue colocar essa malha ferroviária em
como é que se diz? Coloca essa malha ferroviária para funcionar, a gente consegue ampliar o turismo na cidade, favorecer a própria Secretaria de Cultura, enfim, é um projeto que foi fruto coletivo aqui dos nossos parlamentares. Outros estados, como a gente colocou nas justificativas, tais como Minas Gerais e Paraná, já utilizam com enorme sucesso a malha ferroviária para a atração turística. E nós estamos perdendo essa oportunidade aqui no Rio de Janeiro. Então, as emendas só acrescentaram, né? Elas só favoreceram ao projeto. E eu acho que qualquer emenda, ela é justificável. Agora, emendas que sirvam realmente para melhorar o projeto, porque a recuperação da malha ferroviária é com o interesse turístico, né? A gente não pode pegar e destroçar um PL por conta de vários problemas que existem na malha ferroviária. Então, a gente só tem a agradecer, né? E vamos tentar aí, em segunda discussão, melhorar cada vez mais o projeto e conseguir com que o governador aprove e vire lei para que a gente consiga que cidades que antes utilizavam a malha ferroviária com interesse turístico possa voltar a utilizá-la. Muito obrigada. Declaração de voto, deputado Samuel Malafaia. Samuel Malafaia. Seu amigo. Olha, presidente, quero agradecer pelo cuidado dos nossos colegas em fazer esse projeto e dizer que votei favorável, porque realmente essa parte turística é uma atividade econômica muito importante para o nosso estado. Na própria cidade de Miguel Pereira, que já teve um trem turístico, está lá tudo parado, jogado fora. Quem sabe com esse projeto possamos incentivar essas malhas ferroviárias para a utilização política. Parabéns aos colegas pelo projeto. Tomara que vire lei e seja muito eficiente para o nosso estado. Senhor presidente, declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto da malha ferroviária turística, ele é de grande relevância. Tanto é que das 4 emendas aprovadas, 3 delas, a 1, a 2 e a 3, foram de minha autoria. Então, quero parabenizar os autores, desejar que o projeto vire lei e que efetivamente a recuperação das malhas ferroviárias de caráter turístico venham a ocorrer. Declaração de voto, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu também queria declarar meu voto favorável a essa legislação que fala da implantação e da recuperação da malha ferroviária turística no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, quando eu exerci o cargo de secretário de Estado de Transportes, nós desenvolvemos uma série de projetos nesse sentido, que essa legislação vai fortalecer e ajudar que eles possam sair do papel. É importante que a gente saiba que o Rio de Janeiro tem, por quilômetro quadrado de território, uma das maiores malhas ferroviárias do Brasil. Infelizmente, a nossa malha ferroviária vem sendo sucateada ao longo dos anos. E a malha ferroviária turística é uma das opções para reativar parte dessa malha do estado do Rio de Janeiro. Nós temos opções importantes na ligação Lídice-Angra dos Reis, na região de Paraíba do Sul, na região de Miguel Pereira, no norte fluminense, ou seja, uma série de possibilidades que temos para reativar a nossa malha ferroviária turística. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que nós devemos fazer também uma movimentação em direção à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes, uma vez que a concessionária FCA terá que pagar compensação ao governo federal
por devolver parte da malha sob sua administração. E esses recursos poderiam ser destinados ao Rio de Janeiro para a recuperação da malha ferroviária turística. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, e agradecer ao deputado Marcelo Freixo, líder do PSOL e a bancada do PSOL, dizer que eu assinei também o projeto de lei para estender o prazo de recadastramento do bilhete único, que eu acho fundamental nesse momento, e solicitar que seja colocado em pauta o mais rápido possível. Presidente, é só para dizer que está aberto para que qualquer deputado possa assinar e seja autor da proposta. Anuncio, declaração de voto, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1122 de 2015, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, que autoriza o poder público a criar o Programa Estadual de Criação de Recifes Artificiais, Programa Costa Viva, e dar outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres da Comissão de Meio Ambiente, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Turismo, Esporte e Lazer, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Tutuca. Estando presente, deputado Carlos Mink. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado João Peixoto. Deputado Figueiredo. Deputado Bruno Dauari. PL 1126 de 2015. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Turismo, deputado Silas Bento. Deputada Fatinha. Deputada Fatinha, PL 1126. Deputada Fatinha. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Chiquinho da Mangueira. Vamos acelerar, presidente, que o Temer vai renunciar às 4 horas. Ok. Deputado Dica. Senhor presidente, atendendo o pedido de acelerar, eu voto favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a nobre deputada Márcia Giovanni. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Deputado Carlos Osório. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulo Melo. Deputado Edson Albertas. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir daqui de baixo? Aqui de baixo, rapidinho, presidente. É porque pediu primeiro o deputado Julianelli, em seguida o autor do projeto. É rápido, pode ir por aí enquanto ele sobe lá. Ok. Senhor presidente, em primeira, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui e queria falar sobre o projeto de lei, agora a lei 12, aprovada em primeira discussão, 1252, que tratou da malha rodoviária, que eu não tive a oportunidade, vou falar. Eu queria dizer o meu voto favorável, o meu apoio, mas é importante, quando se trata de trem turístico, nós não fazermos o que foi feito aqui no Rio de Janeiro, lembrando aquela situação do trem aqui da Lapa de Santa Teresa, que despencou ladeira abaixo, e o secretário Júlio Lopes, naquela ocasião,
não teve a coragem de assumir a sua responsabilidade e botou a culpa lá no motorneiro. Então, é necessário, o trem turístico é um avanço para todos os municípios contemplados, mas nós não podemos fazer o que esse camarada Júlio Lopes fez com o trem de Santa Teresa. Em relação ao projeto do deputado Bolsonaro, eu fiz uma emenda, por isso estou aqui discutindo, que pretende, de certo modo, aprimorar um pouco um projeto que já é da melhor qualidade. A sensibilidade dessa lei, desse projeto de lei, que traz uma normatização sobre a criação de recifes artificiais essenciais na construção, preservação da flora e da fauna costeira. Então, eu fiz uma emenda, deputado Bolsonaro, que simplesmente coloca aqui, prevê. Deputado Bolsonaro, a minha emenda foi exatamente para colocar dentro desse grupo gestor que Vossa Excelência coloca com muito primor, as universidades estaduais, entendendo que esse é o nosso capital, esse é o nosso capital intelectual e de importância enorme no momento que a universidade pública está relegada à situação que nós vemos em que os alunos e professores vão para a frente do Palácio Guanabara lutar pelo direito mínimo de ter um salário e uma previsão de calendário para receber seus proventos. Deixar a universidade estadual, a UERJ, uma das 10 melhores universidades do mundo, reconhecida internacionalmente. Nessa situação caótica que vemos hoje, só pode vir de um governo como o governo Pezão, que não tem critérios éticos para continuar à frente do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Deputado, autor do presidente de proposta, Flávio Bolsonaro. Presidente, muito rapidamente, agradecer ao deputado Giulianelli pela emenda. Inclusive, eu quero agradecer aos deputados que emendaram, foram 7 emendas, se não me engano. É um projeto que precisa, sim, ser aprimorado. E eu queria já aproveitar a Vossa Excelência, eu vou fazer por escrito, mas para não perder a oportunidade, fazer uma emenda pelo microfone aqui, presidente. Retirando a palavra pneus do artigo 2º, mas eu vou fazer... O senhor faz da entrada até 17, então são 8 emendas. Isso. E a exemplo do projeto anterior, é visando fomentar o turismo aqui no nosso estado, e nesse caso específico deste projeto, pegar carcaças de veículos abandonados, que hoje a gente vê os depósitos do Detran, são grandes criadouros de mosquitos transmissores de doença, pegar carcaças de ônibus, de aeronaves, de embarcações abandonadas, por exemplo, na Baía de Guanabara, e obviamente junto com uma equipe técnica específica, entendedora desse assunto, estudiosa desse assunto, como por exemplo, na academia aqui citada pelo deputado Giulianelli, estudos técnicos que produzam esses recifes artificiais, que possam ser utilizados, por exemplo, para a questão do mergulho de turismo, que movimenta bilhões de dólares, por exemplo, em Cancún, que movimenta milhões de reais, por exemplo, em Fernando de Noronha, e nós aqui no estado do Rio teríamos condições de utilizar esse material hoje inservível para uma atividade de turismo, isso sem falar na utilidade que também pode ser levada em consideração nesses estudos de proteção da nossa orla, como uma barreira para que ondulações maiores não venham destruir a nossa encosta, inclusive muitas revitalizadas pelo poder público municipal ou estadual, que sofrem com as ressacas. Então, essa é a ideia do projeto. Agradeço aos deputados que emendaram e pedir a aprovação dele em segundo turno também. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela questão de ordem, deputado Carlos Osório. Muito rápido, senhor presidente. Com relação ao projeto de lei em primeira discussão que nós aprovamos aqui hoje, o 1252, eu acabei de conversar com a autora, a deputada enfermeira Rejane. Trata-se da malha ferroviária do Rio de Janeiro. Por esse ser um tema de muito interesse meu, solicitei a autorização da deputada para solicitar a inclusão de meu nome como coautor desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Deputado, na verdade, a gente faz sempre aqui, só que o projeto, me chamei a atenção agora aqui do Marcos, é de 2012. Então, no momento da apresentação, Vossa Excelência não era ainda deputada. Perfeitamente, mas, sem problema. Parabéns, o senhor milita nessa área. A gente tem também uma demanda lá com o Barrinha, na Baixada, que liga a Baixada à Sul Fluminense, é fundamental e a gente está muito em cima disso. E a gente precisa
também que você possa nos ajudar Vamos nessa trabalhar para isso. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Rapidamente, na realidade, por mim, não teria nenhum problema que o deputado Osório passasse a assinar a autoria do projeto de lei. E eu tenho certeza que o deputado Osório vai fazer de tudo, porque a gente não precisa ser mãe ou pai de projeto de lei nenhum, né? Nem de lei nenhuma, para a gente conseguir que realmente um benefício para a sociedade seja colocado em prática. Muito obrigado, deputado Osório. Anuncio o projeto de lei 1716 de 2016 de autoria dos deputados Chiquinho da Mangueira, Dica, Eliomar Coelho, enfermeira Rejane, Jorge Felipe Neto, Marcelo Freixo, Marta Rocha, Milton Rangel, Osório, Pedro Fernandes, Tânia Rodrigues e Tia Ju, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro do conjunto arquitetônico do Complexo Hospitalar da Beneficência Portuguesa, no bairro da Glória, no município do Rio de Janeiro, composto pelos endereços nas ruas Santo Amaro 8084, Fialho 20 e Benjamin Constant 63, abrangendo os pavilhões de Nossa Senhora da Conceição, São João de Deus, Visconde de Moraes e Felisberto Peixoto. Centro de Estudos Dr. Paulo Braz, antigo pavilhão Enfermaria São Vicente de Paula. Farmácia Pavilhão de ligação entre os pavilhões de Nossa Senhora da Conceição e São João de Deus e Hospital Santa Maria. Escadaria monumental, jardins, alamedas, gradis, vasos ornamentais de ferro e mármore, luminárias, lustres, pinturas, murais em tela, retábulo de altar, imagens sacras, artefatos em prata e mobiliário agregado. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo Zeidan. Pendendo de pareceres da Comissão de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, o nome do deputado Zaqueu Teixeira. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada Márcia Giovanni. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. O PL 1126 de 2015, a gente encerrou a discussão e recebeu 8 emendas, retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, sobre a mesa, seguinte requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 217 de 2011. Deputado Samuel Malafaia, senhores que aprovam nessa comissão, estão aprovados. Questão pela ordem do nome do deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, nós estamos sendo informados por todos que às 16 horas vai existir um pronunciamento do atual presidente da República e que vai anunciar exatamente a sua renúncia. Eu solicitaria que fosse suspensa a sessão. Já acabou a pauta. Para nós assistirmos. Acabou a pauta. Não, acabou a pauta. Não, mas eu... Não. Senhor presidente, mas tem quer para promover a chamada que nós estamos inscritos? Não. Questão de ordem, deputado Eliomar fez uma questão de ordem. Não estou querendo que... Peraí, eu não estou querendo... Eu estou querendo que seja apenas suspenso durante o pronunciamento e a transmissão desse pronunciamento que a gente tem a possibilidade de assistir aqui pela TV Alerj. A informação é que esse pronunciamento foi adiado. Então eu também adio a minha solicitação. Uma questão de ordem. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, cessa-se a ordem, passa-se ao expediente final. Presidente. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini, antes, porém, deputado Jânio Mendes. Quero apenas parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pela imposição da ordem. Votamos a pauta e iniciamos a ordem do dia. Encerramos a ordem do dia. Parabéns, deputado. Para os deputados. Deputado Jânio, a presidência aproveita e convida o senhor para estar conosco aqui na presidência. Deputado Flávio Serafini. Acabou. Acabou a nova república. Esse ciclo histórico que vivemos no Brasil, desde o período de democratização, acabou desde ontem, quando veio à tona o conjunto de denúncias envolvendo o presidente golpista e usurpador
Michel Temer e o golpista, chorão, corrupto Aécio Neves. O que vem à tona é que simplesmente a empresa, que é a maior doadora de campanhas eleitorais do país, o grupo JBS, gravou conversas com o presidente Michel Temer, onde o mesmo consentia o pagamento de propinas a Eduardo Cunha para comprar o seu silêncio na prisão da Polícia Federal em Curitiba. Um homem, um deputado federal, indicado por Michel Temer, pegou malas de dinheiro num procedimento filmado e rastreado pela Polícia Federal. O golpista, chorão, presidente do PSDB até poucas horas atrás, Aécio Neves, simplesmente negociou mais uma propina de 2 milhões para, curiosamente, pagar a sua defesa na Lava Jato e escalou seu primo para ser o portador da propina. Hoje, Aécio Neves já renunciou à presidência do PSDB. Espera-se que nas próximas horas, Michel Temer também renuncie à presidência do Brasil. Mas é pouco. É importante que se diga com clareza: o que vem à tona hoje é o comprometimento das estruturas políticas, partidárias e institucionais brasileiras com problemas de corrupção que não são simplesmente desvios morais, mas que significam a captura do Estado brasileiro pelo interesse de grandes grupos econômicos. Foram as empreiteiras, agora os frigoríficos, e não temos dúvidas que quanto mais se remexer nessa podridão, mais vai vir à tona essa relação de captura entre os agentes políticos brasileiros, as instituições e os grandes grupos econômicos. Olhemos para a nossa linha sucessória. Eduardo Cunha era o maior traficante legislativo da história desse país. O presidente da Câmara dos Deputados é acusado de negociar com empreiteiras, o atual presidente Rodrigo Maia, que aparece como Botafogo nas listas da Odebrecht. Eunício Oliveira, presidente do Senado, é o índio, também acusado de receber mais de 5 milhões só da Petrobras. E são os planos de saúde, e são as mineradoras, e são os diferentes setores que vêm comprando apoio parlamentar e comprometendo a nossa democracia num processo que virou uma democracia do dinheiro. Quem pagou mais, seja por Caixa 1, seja por Caixa 2, elegeu mais deputados, mais senadores, mais presidentes, mais governadores e em todos os níveis. Hoje, essa realidade vem à tona como a ressaca do golpe. Aqueles que se articularam ao redor do impeachment, achando que teriam condições de estancar a sangria, de salvar os próprios pescoços, hoje provam do próprio veneno e são também agora expostos em processos de delação e em provas produzidas pela Polícia Federal que trazem a realidade de que não há mais dúvida. Mais da metade do Congresso brasileiro, das casas legislativas de todo o Brasil, a JBS é a principal financiadora de campanha do Brasil. Na sequência, vem os bancos e as empreiteiras. E esse governo golpista, que não se resume a Michel Temer, quer aprovar em tempo recorde reformas que retiram direito dos trabalhadores. Vamos falar as claras, só a JBS deve para a Previdência quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. A dívida com a Previdência das grandes empresas do Brasil é mais do que o triplo do que eles alegam ser o déficit da Previdência no Brasil. Déficit esse questionado, porque sabemos que temos aqui uma seguridade social que não vem sendo respeitada. A gente vive uma realidade no Brasil onde é difícil afirmar quais instituições políticas, jurídicas, não estão contaminadas pela lógica do dinheiro que compra o poder no nosso Brasil.
Mas não há saídas fáceis. Não há saídas fáceis. Não há saída fácil, nem cortando-se somente a cabeça do problema e tirando Michel Temer do governo, e nem se abrindo margem para o crescimento e para o surgimento de saídas autoritárias. É necessário restabelecer o poder soberano da força popular no Brasil. É necessário novas eleições gerais para presidente, para governador, para deputado federal e para deputados estaduais. Vamos olhar para o Rio de Janeiro. A Carioca Engenharia é a principal financiadora das campanhas eleitorais. A JBS é a segunda, tendo doado mais de 5 milhões de reais para governador e para deputados. A Itaipava, beneficiada com isenções fiscais, apontada como braço de operação econômica da Odebrecht, é uma também das maiores doadoras eleitorais, tanto para o governador quanto para deputados estaduais. Chegamos ao ponto onde as nossas instituições estão comprometidas. Não há saída fácil, não há saída que não seja o fortalecimento da democracia, não há saída que não seja recolocar a soberania do voto popular em todas as instâncias. Não podemos aceitar que aqui no Rio de Janeiro a gente tenha um governador cassado pelo TRE e que o TSE não julgue a sua situação. Esperando o quê? Esperando se o clima político vai piorar? Vimos a postergação da cassação chapa Dilma Temer no TSE o tempo inteiro. Para quê? Para agora cortarem a cabeça do Temer e fingir que o problema institucional no Brasil está resolvido? Não está. Chegamos no limite de um governo ilegítimo, corrupto, vendido, que quer colocar na pauta a retirada de direitos dos trabalhadores. É necessário que trabalhadores, que homens, mulheres, estudantes do Brasil inteiro tomem as ruas. Aqui no Rio de Janeiro estaremos saindo daqui do plenário e indo até a Candelária para uma grande manifestação. Fora Temer, parem as reformas e eleições já. Não é possível que o Brasil esteja afundando e que não se caminhe para um aprofundamento da democracia, para o estabelecimento do poder popular. Chega! Acabou a nova república, acabou a possibilidade de vivermos numa governança dominada por políticos corruptos que comem na mão de empresariado. Ressalto mais uma vez, não se trata de um problema exclusivamente moral, mas da captura da democracia brasileira pelos interesses dos grandes grupos econômicos. Chega! Acabou! Eleições gerais já! Parem as reformas, que caiam todos eles. E vamos às ruas. Próximo orador, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, queria me pronunciar como líder da bancada do PSDB e aqui também representando o deputado Osório, a deputada Lucinha e o deputado Silas Bento. Comecemos pelo presidente ainda, Michel Temer. Só há um caminho para Michel Temer: a renúncia. E quanto mais rápido, melhor. Essa é a posição da bancada do PSDB, do Rio de Janeiro. Ele não tem condições, mas nenhuma, de governar esse país. Caso ele não saia
só cabe à bancada nacional do PSDB sair do governo e pedir o seu impeachment. Não há outro caminho. Este é o primeiro ponto. Já vou lhe dar uma parte, deputada Zaidan. Segundo ponto, quanto ao presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. A posição é que ele tem que se afastar da presidência para que possa se defender. Não dá para acumular esta posição e a presidência do partido. Assume o mais antigo da Executiva Nacional e, com afastamento, o mais antigo, que é o Goldman, chama a Executiva e aí escolhe um novo presidente para completar o mandato de mais 10 meses. Essa é a segunda posição. A terceira posição. A bancada do PSDB do Rio de Janeiro quer direta já. Mas não direta já só para presidente da República. Direta já para presidente da República, para senador da República, para deputado federal, para governador e para deputado estadual. O que eu chamo direta já, ampla, geral e restrita, para dar oportunidade ao povo de fazer uma triagem bastante ampla de quem deve ficar no parlamento e aqueles que advirão para construir, sem contaminação dessa podridão existente, uma nova política no Brasil. Concedo a parte à deputada Zaidan. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Com todo o respeito a Vossa Excelência, um grande deputado aqui do PSDB, um partido, né, de oposição ao meu, sou deputada do Partido dos Trabalhadores e sempre defendi o governo do presidente Lula. Mas quero dizer que essa casa precisa, sim, ter uma manifestação pública, e por isso lhe pedi essa parte, porque estou apresentando aí uma nota que o senhor, Vossa Excelência, já assinou, que é uma nota em que os deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro exigem a renúncia, sim, e o afastamento do presidente Michel Temer. E dizer que o processo de direta já é a volta e o respeito da democracia, que foi rasgada pelo sangue de muitos que já deram a vida na luta pelo processo democrático nesse país. Muito obrigado. Obrigado pela sua parte. Depois, presidente, estou dando a parte, vou precisar 2 minutos para concluir. Deputado Geraldo Moreira, por favor. Deputado Luiz Paulo, é só para, de fato, eu já sabia e sei, conheço Vossa Excelência há anos, e sei da sua posição ética e moral e o seu compromisso, principalmente com a seriedade e a questão ética nesse país. Conheço a sua posição já de anos. Talvez Vossa Excelência seja o que há de melhor que tem no PSDB, né? Eu estava ali junto com a deputada Lucinha batendo palma para o seu discurso. Mas eu queria só adentrar um detalhe. Eu sou daqueles que concordam com Vossa Excelência, diretas já. Só que precisava e precisa que haja uma profunda reforma política, porque não dá para eleger todo mundo dentro das mesmas bases que foram eleitos os que estão aí. Senão a gente corre o risco de repetir os mesmos problemas. Então, junto ou antes dessa direta já, que haja uma profunda reforma política e eleitoral. Aí sim, estou de acordo com Vossa Excelência. Obrigado. Senhora Presidente, para poder concluir, ainda um comentário que é pertinente a toda a bancada. A gente tem uma posição também muito clara. Todos, sem exceção, de qualquer partido político, podem e devem ser investigados. E, se culpados, as penas da lei. Porque a lei não pode valer só para o partido X ou para o partido Y.
a lei tem que valer para todos. E aí, 2 breves comentários, que não são comentários de bancada, mas são os meus comentários. Quando o PSDB nacional discutia ir para o governo Temer, houve uma reunião da executiva regional do partido aqui no Rio, e eu publicamente, e aqui também o disse, e a deputada Lucinha também defendia essa posição, que nós não deveríamos, sob hipótese alguma, participar do governo Temer. Claro que a nossa opinião não tinha a menor importância. E se foi para um governo. E por que essa posição? Porque era um presidente com um grupo político que assumia o Brasil sem credibilidade para fazê-lo. E aí, senhora presidente, eu tenho também uma posição similar. E por isso, inclusive, deixei a presidência do partido a nível municipal. Porque defendia que aqui na cidade do Rio de Janeiro, o PSDB não fosse para o governo e nem a bancada apoiasse o governo Crivella. E espero que os dias de hoje mostrem ao PSDB carioca que o caminho é também ir para a oposição e sair do governo. Queria deixar aqui muito claramente as posições. E as tomo tendo antes conversado com todos os 4 deputados, nas quais eu falei em nome da bancada. Porque sempre tenho dificuldade em falar em meu nome particular sem antes consultar o conjunto dos parlamentares. Então está aqui publicamente a posição do PSDB do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar aqui à presidência a publicação da nota na íntegra, que vários deputados assinaram hoje, exigindo a renúncia do presidente Michel Temer. Próximo orador, deputado Carlos Osório, e a presidência defere o pedido da deputada Zeidan. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna do Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, nessa hora tão grave para o nosso país. E venho aqui endossar as palavras do líder de nossa bancada, deputado Luiz Paulo, em posições de bancada tomadas após reunião realizada na manhã de hoje. O Brasil foi ontem à noite adormecer sobressaltado por notícias inacreditáveis. O presidente da República, Michel Temer, flagrado em gravações, apoiando ou endossando o pagamento de silêncio a um dos maiores criminosos desse país, hoje preso em Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha. Nós também ouvimos ontem informações, gravações, com relação a questões envolvendo o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. E mais uma série de outras informações perturbadoras da vida e da ordem nacional. Por isso, como parlamentar do PSDB do Estado do Rio de Janeiro, venho aqui colocar com absoluta clareza o nosso posicionamento nessa hora tão grave. Primeiro, defender o imediato afastamento, a renúncia imediata do presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. O atual presidente da República não tem mais nenhuma condição
de exercer a presidência da República, o Brasil foi jogado, mais uma vez, numa gravíssima crise de proporções ainda não conhecidas, e o único ato que se pode esperar de Michel Temer é a sua renúncia imediata, e esperamos que isso possa acontecer nas próximas horas. Pois, se isso não ocorrer, o Congresso Nacional deverá, na nossa visão, imediatamente autorizar o processo de impedimento do presidente da República, que perdeu as condições de governar. Com relação ao senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, nós defendemos o imediato afastamento de Aécio Neves da presidência de nosso partido. Entendemos que ele deva se afastar e fazer a sua defesa do ponto de vista individual. Ninguém está acima das instituições. E nessa hora grave o PSDB tem que ser absolutamente claro. Ou o presidente se afasta, ou deve ser afastado pela executiva nacional do partido, pois nesse momento não goza da confiança desse partido e para dirigir o partido numa hora tão grave para o país. O Brasil precisa de um PSDB livre, altivo, para conduzir o nosso país e o nosso partido nessa hora tão difícil. Evidentemente, sempre resguardando o amplo direito de defesa de todos os envolvidos em quaisquer investigações. E também dizendo que quem quer que seja tem que ser punido e tem que pagar por seus atos se assim for condenado. Nós defendemos também de maneira clara e objetiva a imediata saída do PSDB da base de apoio do governo Temer. Nosso entendimento é que todos os ministros do PSDB devem renunciar aos seus cargos no dia de hoje, o mais rápido possível, pois não é possível seguir apoiando um governo sobre o qual pesam tão graves denúncias nessa hora tão grave do nosso país. Temos responsabilidades e essas responsabilidades são mostradas de maneira altiva agora, na hora da crise, sem se esconder, botando a cara, enfrentando a população e dizendo: é isso que nós vamos fazer, não concordamos com o que aconteceu, estamos fora desse governo e esperamos que a renúncia do presidente Temer não se torne necessário essa medida, mas se não ocorrer, essa é a única saída que nós enxergamos. Entendemos também, isso eu entendo, que nesse momento tão difícil, nós nos devemos a ter a Constituição Federal, a nossa lei maior. A Constituição Federal deve ser mantida e respeitada, porque é ela que nos garante uma travessia segura em qualquer momento de crise. Agora, se entender que é momento de realizar eleições diretas, essas eleições diretas só podem ser realizadas se forem para todos os níveis, para todos os cargos, de maneira simultânea, se antecipando o pleito de 2018 e realizando eleições, como disse o deputado Luiz Paulo, ampla, geral e restrita, para os cargos de presidente da República, deputados, senadores, governador e deputado estadual. Ou se cumpre a Constituição de maneira integral, ou se vai para um processo de eleições diretas, não apenas para presidente da República, mas para todos os cargos. Por favor, uma parte, deputado Paulo Melo. Deputado Osório, eu tenho ouvido, e visto, mas ouvido mais do que visto, as pessoas se manifestarem sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral é claro, está contido no artigo 79 até o artigo 82 da Constituição. Ele começa com a vacância. Ele diz que no afastamento do presidente assume o vice. Depois ele diz que no afastamento do presidente e do vice-presidente assumirá, por ordem, presidente da Câmara, do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Em havendo vacância de ambos os cargos, se for antes de 2 anos, dar-se-á a eleição pelo processo do voto popular. Se forem nos últimos 2 anos do mandato, dar-se-á o processo pelo colégio eleitoral, assumindo o presidente da Câmara, que tem 30 dias para convocar a eleição. Fora disso é golpe. Então tem que se dar um golpe, fechar as instituições e fazer o que quiser. Fora disso, tem que fazer uma emenda à Constituição. Mas a própria lei eleitoral diz que você tem um prazo para mudar do processo eleitoral, que é o prazo de 1 ano. Fazer antes disso também é outro golpe constitucional e democrático. Deputado Paulo Melo, com relação ao seu posicionamento, eu volto a reiterar a minha posição.
Defendo que seja cumprido o rito constitucional, pois num momento de crise, a Constituição deve ser sempre a guardiã da democracia e dos interesses da população. Agora, se houver o entendimento da maioria ampla, absoluta, do Congresso Nacional, de se autorizar qualquer tipo de eleição direta, essas eleições, na nossa visão, e é isso que defendemos, tem que ser, como disse nosso líder, deputado Luiz Paulo, amplas, gerais e restritas. Não faz sentido apenas substituir o presidente da República. Se vai se passar a limpo, que se passe a limpo tudo, do goleiro ao ponto esquerda, do presidente da República até o deputado estadual, no qual eu me incluo. Que hajam então eleições para presidente, senador, deputado federal, governadores de estado e deputados estaduais. Não entendo que não seja adequado mudar essa regra apenas para presidente da República. Se vai se fazer qualquer alteração, só pode ser para eleições gerais, do goleiro ao ponto esquerda, para todos os níveis, numa antecipação das eleições programadas para o ano que vem, obviamente com mudança no texto constitucional. Senhora Presidente, ao encerrar, eu gostaria de reiterar 2 pontos que julgo que sejam muito importantes nessa hora grave, que é falar do nosso estado do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, nós temos no nosso estado... Questão de hora. Só pedir a suspensão da sessão, perdão, Michel Temer faz o anúncio agora, nesse momento. Senhora Presidente, vamos suspender a sessão. Eu encerro meu discurso dizendo, vamos acompanhar as palavras do Presidente da República, solicitar que sejam colocadas aqui no plenário, por favor, a transmissão, e dizer que o estado do Rio de Janeiro precisa encontrar um caminho, e vamos discutir isso depois. Por favor, senhora Presidente, encerro. Dois caminhos para o Brasil: renúncia do presidente Temer, impedimento, ou o cancelamento dos mandatos da chapa no TSE. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, senhora Presidente. A presidência suspende a sessão para ouvir o pronunciamento e retornaremos em seguida.